Este é o Papo de Mãe e hoje é dia de festa. Estamos comemorando 2 anos no ar na TV Brasil. E o Papo de Mãe existe graças a você que nos assiste, que participa, nos incentiva e nos ajuda a fazer cada programa. Já que estamos falando de incentivo, o tema do programa de hoje é como incentivar e estimular seu filho desde bebê da maneira correta. O que os pais fazem após o nascimento do bebê é fundamental para o cérebro continuar se formando e se desenvolvendo até a adolescência. Mas quais são esses estímulos adequados? Os pais devem respeitar o ritmo de cada criança? E olha, para lembrar, hein, no final do programa, nós vamos cantar parabéns para o Papo de Mãe. Veja os destaques do programa. A mãe e o bebê, um tempo para os dois, um espaço tranquilo e só, sem muito mistério, sem brinquedos caros, sem equipamentos tecnológicos. Você pode estimular o seu bebê e deixá-lo mais tranquilo com a Chantala. A Kelly vai dar todas as dicas. Pessoal do Papo de Mãe, eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, com uma família do estado do Ceará. E o Ceará recebe as nossas imagens aí do programa Papo de Mãe, tá? Olá Roberto, olá Mariana, já que o tema de hoje é desenvolvimento e estímulos para os bebês, a gente vai conhecer alguns brinquedos que foram desenvolvidos para aqueles que têm deficiência visual. Olha, quando chegamos da maternidade, estamos ali com um recém-nascido frágil, totalmente dependente de nós, pelo menos é o que a gente imagina, né? E é pelos primeiros contatos com a mãe e com o pai que ele começa a se desenvolver, ter conhecimento do seu corpo e das suas emoções. Então a gente vai conversar aqui com as mamães, são todas mamães de primeira viagem, não é isso? A Thaís, a Caroline e a Juliana. A Thaís trouxe a Sabrina, a sua filhinha fofinha. Isso, de 8 meses. 8 meses. E o que você costuma fazer, assim, ou pesquisar para fazer o estímulo certo? Por exemplo, agora que ela está com 8 meses, né? Você sabe se tem alguma coisa adequada para essa idade dela? Olha, na verdade, o que a família inteira tenta estimular bastante é a fala. Porque é uma coisa que sem estímulo a criança costuma demorar muito. Se ela não vê a necessidade de fazer, ela vai demorar muito para fazer, pelo menos até onde eu sei. Mas ela está com 8 meses, né? E mesmo assim ela já fica. Na hora que ela quer uma mamadeira, na hora que ela quer dormir, na hora que ela quer chamar atenção, ela fica no dá, até você fazer aquilo que ela quer. Se não for, ela reclama, ela bate a mão, ela faz alguma coisa, né? 8 meses a gente está incentivando muito a bater palma, que daqui a pouco 1 aninho, parabéns, e ela responde bem. Assoprar a velhinha ainda não, é cedo, será? Não, é cedo. Ela provavelmente vai querer pegar a velhinha, mas não soprar. Daqui a pouco a gente vai até entender melhor, porque acho que cada criança tem o seu ritmo. Às vezes as mães ficam aflitas com isso de achar, puxa, tem tantos meses e ainda não engatinha, ou ainda não anda, e vai gerando uma aflição, né? Assim. Bem que eu deixo ela ir no ritmo dela. Ela tenta levantar e ficar do lado, para se cair for o menos pior possível, mas deixar ela fazer o que ela tenta, né? Pelo menos tentar deixar ela fazer tudo o que ela quiser. Legal. E você, Caroline, seus filhos? Eles têm 1 ano e 5 meses, também eles estão começando a falar, né? Então eu acho que esse é o desafio, assim, também aprender a falar, ajudar eles a falar, assim, tanto a falar certo, né, assim, mostrar como se fala e ampliar o vocabulário deles, né, através de figuras, através de desenhos, que é o que eles estão sempre manuseando. Eles estão aqui? Eles estão chegando. Eles estão vindo eles estão atrasados. Como que eles chamam? Leonardo e Rafael. Então quando os meninos chegarem a gente vai eles mostrar. Eles já estão andando, Caroline? Sim, desde os 11 meses. Muito cedo eles começaram a andar, e agora é a questão da fala, assim, que muito rapidamente eles estão aprendendo, né? E nessa idade que eles estão agora, você tem muitas dúvidas, assim, sobre o que incentivar mais, desenvolvimento motor, o que... Tem algumas dúvidas, por exemplo, eles estão querendo comer sozinhos, né? Assim, que idade que começa? Porque um já pega e come, então, e o outro não. Vamos deixar essa pergunta no ar, para daqui a pouco os nossos especialistas responderem e ajudarem, né? E aqui, ó,
A gente vai apresentar já o Rian, que é o filho da Juliana, né? Ele tá com quanto tempo? 1 ano e 9 meses. Tudo bem, Rian? A Juliana, ela participou do Papo de Mãe quando estava grávida. Eu tava grávida, né? Eu tava já pra nascer, foi em outubro, eu tava com 8 meses. Você estava bem barriguda. Ele nasceu em novembro. Eu lembro que a Juliana, a gente convidou aqui até porque acho que muitas mães, tem muita gente que assiste a Papo de Mãe sem nem ter filho ainda, ou grávidas, e a gente espera que, assim, os filhos cresçam com o programa, né, e que a gente possa, de alguma maneira, ajudar. Então, ele está com... Hoje ele está com 1 ano e 9 meses. Então, ele está quase com a idade do Papo de Mãe, né? Voltar, né? E ele gosta de brincar do quê nessa idade? Hoje ele gosta muito, assim, de carrinho, de assistir desenho. Só não pode brincar com o microfone da mamãe, aí, senão... A gente não escuta. Hoje é muito assim, de desenhar, pegar papel para escrever, para rabiscar, né? Desenhar. E tá também no desenvolvimento da fala. Aí eu tento, assim, tudo que eu vou dar para ele, eu falo o que eu tô dando, tanto de comida quanto de brinquedo. Eu tô sempre, ao dar para ele, eu falo, ó, ao pentear o cabelo, falo, explico, pente. Tento, assim, nesse sentido, tá desenvolvendo a fala dele. E ele já tá falando bastante. Tá falando? Tudo. Tá falante? É? Bem falante, Cadê a mamãe? né, filho? Cadê a mamãe? Cadê o papai? Cadê o papai? Aí depois a gente fala com o papai. Papai tá ali atrás, ó. Tá escondido, você não vai enxergar. E, bom, então, e ele gosta de brincar, assim, que tipo de coisa que você acha que faz um estímulo mesmo pra ele? Ou de montar nessa idade? Ele gosta de encaixar, aquelas joguinho de encaixar. Até esses cubos que você vai encaixando as pecinhas, ele fica às vezes lá um tempão. Que é mais ou menos a idade dos seus, né? Dos da Caroline. Eles É 1 e 5. 1 e 5, ele 1 e 9. Mas eles gostam também de encaixar. Aqueles carrinhos que tem as pecinhas específicas, sabe? Eles gostam daquilo, gostam de jogar bola. Olha, a gente fala muito em estímulo, mas também é preciso ter cuidado para não sobrecarregar a criança com estímulos em excesso. O efeito pode ser o contrário e o pequeno pode ficar estressado e até deprimido. Acho que tem a medida certa aí, que vai de acordo com a fase do bebê. E olha, também participam do nosso papo a psicóloga da Unifesp, Mariângela Mendes de Almeida, que desenvolve um trabalho sobre isso, e a Camila Reibicheide, que é pediatra e neonatologista do Hospital São Luís de São Paulo. Isso. A Camila tem dois filhos, Tenho dois né? filhos. Tem o Bruno, que tem 4 anos, e tem o Theo, que vai fazer 3 meses. Então Tem 3 meses. Estava aqui pequenininho, mas ele precisou ir embora. É verdade. Estava espirrando, acabou indo embora, estava muito frio. Uma pena. Prioridade. Vocês iam ver bonitinho. Crianças e mulheres grávidas é que tem prioridade. A Mariângela tem filho? Eu tenho uma filha de 15. E fala um pouquinho desse 15 teu anos, trabalho. não 15 meses, né? Ela teve meses, agora ela tá com 15 anos. Que é uma outra ativação da infância. Uma reativação, né? Então, esse trabalho que a gente faz na Unifesp é no Núcleo de Atendimento Pais-Bebês. A gente trabalha com pais e bebês conjuntamente. Então, bem interessante aqui também que a gente tem as mães e o bebê lá, o bebê vem aqui, a gente faz esse trabalho conjunto. E no Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade de Psicanálise, a gente trabalha também de 0 a 3 anos, atendendo pais, não só mãe, mas pais também, né, que queiram trazer os filhos para discutir qualquer assunto dessa etapa tão importante mesmo, né, que é o início da vida. E até isso que a gente falou em relação ao estímulo adequado, né, porque um estímulo demais também pode ser prejudicial, assim, aquela mãe que o filho tem 2 anos e já quer ensinar a ler e escrever, por exemplo. Que a gente tende a pensar que a própria relação com a mãe não é um estímulo, porque parece tão banal, né, tão parte da vida cotidiana, mas os primeiros estímulos são justamente a relação com a mãe, né, a presença dos pais, até mãe e pai, né, a presença da face, a presença da fala, a presença dessas primeiras comunicações. Já há uma comunicação da mãe com o bebê desde muito cedinho, não é só a fala, né? Já é a comunicação de olhar, a comunicação do querer tocar, do querer se dirigir, né, para a mãe. E que começa, desculpa assim te cortar, mas que começa da gravidez. Sim, claro. Não é uma coisa que começa, igual você falou, a hora que a gente leva o neném pra casa, né? E aí o que a gente vai fazer com ele? A gente vai colocar música, a gente vai contar história, a gente vai fazer o que com aquele bebezinho tão pequenininho? Esse estímulo começa na gravidez. Então hoje a gente sabe que escutar música durante a gravidez,
conversar bastante, são as primeiras formas de comunicação, as primeiras formas de linguagem que ele vai entender. Então vamos aqui esclarecer para as mães que estão grávidas, né? Isso no final da gravidez, ela deve começar esse estímulo ou durante toda a gravidez? O bebê, toda a gravidez, ele percebe tudo o que acontece com a mãe. Então, se ela está nervosa, se vai aumentar, por exemplo, a frequência cardíaca, ele vai perceber que ela está nervosa. Então, se ela está calma, se ela está tranquila, feliz, ele percebe. Então, desde pequenininho, ele vai tendo a percepção de quem é a mãe dele. Quando ele nasce, a pessoa que ele mais conhece é a mãe. Não é o cheiro, a voz muito, a voz do pai. Então, hoje os pais são mais participativos, conversam bastante. Quando eu estava grávida, meu marido ficava o tempo inteiro conversando com a barriga. E quando eles nascem, eles escutam a nossa voz, né? Nasce, tira o neném, ele chora, mas quando coloca no nosso colo, que ele sente o nosso batimento cardíaco, ele escuta a nossa voz, a primeira coisa que ele faz é se acalmar. Ô Mari, desculpa. Tem 2 convidados, você viu? Acabaram de chegar. Eles chegaram. Chegaram. E apresenta de novo pra gente. Leonardo e Rafael. Leonardo tá de laranja, com a blusa laranja, e Rafael tá de listrado. O Leonardo e o Rafael. A Riquelson tá de laranja também, né? Ela já tá não, lá. a minha tá de salmão. Salmão, é. Olha, eles estão interagindo lá já. Ela adora a criança mais velha, não sei porquê. Crianças eles são muito velhas. Ela imita mais velhas que ela. Mas ela, as crianças na escolinha onde ela fica, as crianças da idade dela, ela não interage. Ela normalmente vai pra cima meio querendo com a mãozinha, ela não gosta. Agora você coloca ela com crianças um pouco maior, ela fica sentadinha ali, parece que ela tá tendo uma conversa longa. Muito bonitinho. Ele abriu um sorrisão na hora que ele viu a mãe, agora ele vai trazer, ele vai vir pra cá. Essa mãe é minha, né? Coisa linda. É alguém que eu conheço, né? Oi. Esse é... Oi? Oi, pessoal. Eu vi? A minha faz isso. Viu quanta coisa? Tanta aqui legal. Parece que ela tá... Oi? Esse é o Leonardo. Como é que é essa história, até, por exemplo, da visão do bebezinho recém-nascido, né? Como é que se dá visualmente esse desenvolvimento? Nesse começo, ele quase não enxerga. Ele vai enxergar o que tiver mais ou menos 15, 20 centímetros, né, de distância. Então, se a gente tem que chegar muito pertinho para ele conseguir, a gente, por exemplo, liga um móvel no berço, ele não consegue ver aquilo. O que ele vê são vultos e a diferença do preto para o branco, esses contrastes um pouquinho maiores. Mas assim, enxergar a mãe, não, a gente é um vulto para eles. Para eles a gente tem que estar muito pertinho, para ele começar a enxergar. Aí a visão vai se desenvolvendo, a gente vai trazendo o vermelho, o amarelo por volta do 4º mês. Quando ele chega por volta do 6º mês, ele tem a visão perfeita. E quando que ele dá o primeiro sorriso? Porque os pais ficam, nossa, ele sorriu, né? O primeiro sorriso chama sorriso social, né? Não é uma resposta exatamente a gente, é mais uma coisa neurológica, um estímulo que eles têm. Isso acontece entre o 1º e o 2º mês de vida, depende muito de cada bebê. Tudo que a gente fala nessa fase de desenvolvimento são marcos que a gente tem e tem uma idade para cada coisa. Mas não significa que vai acontecer exatamente, por exemplo, uma criança tem que sentar com 6 meses. Tem crianças que vão sentar com 5, tem crianças que vão sentar com 7. Então, quando está acabando o 1º mês e começando o 2º, 2 meses e meio, é quando eles começam a sorrir e fazem esse sorriso social. Uma coisa interessante é que esses marcos, né, inicialmente, pareciam que estavam mais avançados em termos de desenvolvimento, né? Quando os Spitz começa a falar em termos do sorriso social, se falava em 3 meses, e as coisas que o reflexo surgiria em 3 meses, e o que a gente vê atualmente, acho que até pela atenção que o desenvolvimento dos bebês tem recebido, a gente está mais atento para perceber isso bem antes, né? Não que os bebês de agora sejam mais avançados em termos de desenvolvimento, e tem mas coisas a que gente acho que observa assim, mais. Às vezes os pais ficam querendo antecipar algumas coisas que não é necessário antecipar, não vai trazer nada de bom para aquela criança, não sei. O excesso é o que a gente volta a falar, o excesso de informação e o excesso de estímulo vai deixar também a criança um pouco estressada. O que vocês procuraram fazer com os filhos para estimular até, assim, por exemplo, no desenvolvimento motor dele? Não sei, Juliana, mas porque o pediatra dos meus filhos falou uma época para botar no chão, para deixar a criança descobrir. Quando ele tinha quantos meses que você começou a fazer alguma coisinha assim para estimular o movimento dele? Quantos meses, já começou a ficar... Enquanto ele, assim, até uns 5 meses, que ele não tinha muita firmeza de sentar, então, assim, eu segurava as coisas perto dele para ele vir com a mãozinha para pegar. Aí, quando ele começou a querer engatinhar, ia afastando um pouquinho para ele tentando pegar.
Deixava alguns brinquedinhos em volta dele para ele ter essa mobilidade de buscando as coisas. Diz que é bom deixar o bebê ali. Hoje a gente até colocou ali um pano bem limpinho também. Vocês trouxeram alguns brinquedos. É legal isso a partir de quantos meses é legal deixar no chão o bebê mesmo? A partir do 2º mês de vida. Antes disso eles não gostam muito. E eles não estão prontos para isso. Então quando eles fazem ainda é pouquinho e já pode deixar. E a gente pode deixar. A gente não vai deixar eles meia hora, 1 hora brincando, mas a gente vai deixar 10, 15 minutos, né? E eles vão começar a perceber os brinquedos mais perto, o barulho. Por volta do 2º mês eles começam a reconhecer o som, eles reconhecem muito a nossa voz, né? A voz das pessoas mais próximas. Então se a gente depois vai fazendo um barulhinho diferente, eles começam a procurar onde está esse som, né? Eles começam a levantar a mão do 2º para o 3º mês, eles tentam levantar e sem querer eles batem no brinquedo, faz barulho. E eles começam a perceber o estímulo que está em volta deles. Então, e outra, é quando eles começam a sustentar a cabeça. Então, é quando eles começam a querer brincar. Então, a gente pode colocar no chão, colocando aos poucos de bruço, por um período muito curto, para eles fortalecerem a musculatura, para começarem a procurar virar a cabeça. Né? Então a gente coloca eles também de bruço. Aí tem as cadeirinhas hoje, as cadeirinhas de balanço, que a gente pode colocar, tem algumas que vibram, que são essas daqui. Só a gente só não pode esquecer que eles são bebês, mas sempre que a gente colocar na cadeirinha, por favor, colocar o cinto de segurança. Tá? Porque eles vão mexendo e eles caem da cadeirinha. E aí respeitar o ritmo de cada ritmo criança. Deles. Começou a ficar irritadinha. Começou, é hora de tirar, não insiste. Isso, Carolina, deixá-los no chão. Sim, com certeza. Você teve a recomendação do pediatra para fazer? Nunca objetivamente, mas eu acho que dessas cadeirinhas de balanço, uma coisa que eu percebia que tinham uns bichinhos, né? Que pode tirar e colocar, que se deixa muito tempo, eles ficam um pouco estressados com aquilo. Sim. Porque fica bem perto do rosto, é uma dica, eu acho, assim, pra deixar um tempo com, mas um tempo sem também. Eu achei bem interessante que ela falou, né? Da gente ir percebendo quando é que a criança vai alcançar alguma coisa e você responde ao sinal que a criança dá. Isso desde bebê é bem importante, a gente ir respondendo ao sinal, porque a gente está mostrando para a criança que o que ela faz tem um sentido, ela está nos convocando para dar prosseguimento àquilo que ela está podendo fazer naquela hora. Eu vou ter que interromper para chamar o próximo bloco, a gente já continua a conversa. E no próximo bloco a gente vai assistir a uma reportagem da Rosângela Santos sobre isso tudo, sobre os estímulos dos bebês. O Papo de Mãe volta já. Sua filha? Ok. A senhora acha que os bebês devem ser estimulados logo assim quando pequeno? Sim. A senhora, por exemplo, a senhora lê histórias para ela? Leio bastante. Brinca com ela? Brinco. Que tipo de brincadeira a senhora faz com ela? De roda, cirandinha, dançar, ou então montar quebra-cabeça. Você acha interessante estimular um bebê, uma criança, desde pequeno, ensinando números, cores? Sim, acho muito interessante, tanto é assim que ela vai ser bilíngue, porque eu sou argentina, então a gente fala nas 2 línguas para ela, e é um tipo de estímulo muito importante, né? Qual tipo de brincadeira que você faz com ela? Brincadeira várias. No começo é cantar com músicas, porque a criança aprende muito com músicas no começo. E a gente canta em espanhol e em português para ela e ela já começa a falar as palavras, né? Maria Angela, isso é interessante. A criança, ela tem essa capacidade de aprender 2 línguas ao mesmo tempo e não confundir uma com a outra? Como é que se dá isso? Então, o bebê quando nasce, a gente sabe por pesquisas que ele é capaz de falar todas as línguas do mundo. Ele tem a habilidade fonética, inicialmente, para adquirir qualquer tipo de som. Agora, o que é importante é ele ir adquirindo sons na relação com aquela família que ele vai viver, naquele meio social que ele vai fazer trocas importantes. Então, aí, por exemplo, essa mãe que fala da questão, que está ensinando 2 línguas porque ela é argentina, tem muito a ver com a circunstância que ela vive, então faz todo sentido. Agora, se existe uma necessidade de transmitir uma língua para a criança, mais por uma expectativa dos pais, de que mais tarde ela vai pegar um bom emprego, se ela souber inglês, aí a gente pensando a longo, de uma
ansiedade colocada sobre o bebê do que de uma necessidade real, principalmente se essa família não tem um contexto na qual o inglês seja uma parte importante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, da mesma forma, para não projetar estímulos muito intensos, se não é mais uma ansiedade dos próprios pais de estar dando uma hiperestimulação, né, de turbinar, como eu já ouvi em alguns momentos os pais falarem, vamos turbinar o desenvolvimento do bebê, né? Se é isso ou se é uma necessidade que surge do contexto mesmo. Olha, você dá um livrinho, olha como eles gostam, né? De livrinho, tudo. Tem bastante imagem, né? Tá gostando? Olha, a psicóloga Célia Fix, de São Paulo, ela escreveu o seguinte: chama a atenção para a necessidade das mães ficarem atentas para a capacidade do bebê responder ao contato visual desde o início. Embora ele não enxergue, ele já tem esse contato, né? Ele fixa o rosto da gente. E aí ela inclusive chama... Não é que ele não enxerga, mas é tudo um pouco vulto, né? Embaçado. Quer dizer, ele enxerga de uma maneira diferente, distorcida. Mas isso não quer dizer que ele não tenha contato visual. Ele tem contato visual. Porque ela chama atenção, ela só pediu até pra gente chamar atenção para o seguinte aqui, que o bebê que evita contato, ele tem que ter um estímulo, ser estimulado para isso. E que se ele não tiver esse contato, se ele não desenvolver, que é legal procurar uma ajuda médica tal, para desenvolver isso, para que ele não desenvolva, sei lá, ou se ele tiver algum problema de desenvolvimento, dá para controlar isso? Como é que é, Maria? Então, ela está falando da importância da gente estar muito atenta para poder detectar precocemente qualquer sinal de desenvolvimento atípico, né? Que não esteja dentro do esperado. Então, a gente sabe que a questão do olhar é um sinal muito inicial nessa questão da comunicação e do vínculo, né? Então, a gente vê os bebezinhos o tempo todo aqui, vêm, olham pra gente, pedem coisas, mesmo que eles não falem, eles estão convocando. E a gente está reconhecendo, está retribuindo, está dando oportunidade para eles continuarem a explorar. Então isso acontece desde o bebezinho nas primeiras horas, né? E diz que uma coisa até que a gente já falou em outros programas da depressão pós-parto, às vezes a mulher com depressão pós-parto acaba não tendo esse contato com o bebê, né? Então tem que ficar atenta a isso. Ele pode ser prejudicial para ele. Agora vamos falar sobre uma questão polêmica aqui, depois eu quero saber das mães. Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria condena o uso do andador, que pode causar acidentes graves e ainda atrasar o desenvolvimento motor dos bebês. Apesar das recomendações dos médicos, o aparelho ainda é usado por cerca de 60% a 90% dos bebês entre 6 e 15 meses de idade. Em alguns países, como o Canadá, a comercialização do andador é proibida. A Thaís estava falando que usa, né? Tem hora que a gente tem várias coisas para fazer e não consegue, não dá para distinguir tudo. E eu acabo colocando. Assim, se eu tô na cozinha, o andador tá na cozinha comigo, tipo, certas coisas que são perigosas a gente tira da altura, mas que eu uso. E quando você comprou o andador, não sei, alguém chamou sua atenção de como você devia usar da maneira correta para não correr riscos? Porque isso que a Roberta falou, que o perigo é que pode acontecer um acidente também. Na verdade, assim, na própria porta da minha cozinha tem um degrau alto, então tá no andador, a porta tá fechada. Coisas que ficam em alturas fáceis para ela mexer, para ela manipular, que possam machucá-la, eu tiro. Mas ela só fica normalmente no mesmo ambiente que eu. É muito raro de Você já tinha ouvido falar assim que o andador atrasa o desenvolvimento motor que atrasa da criança, o desenvolvimento, que ela vai demorar mais para andar? Que atrasa o desenvolvimento não. Eu já ouvi falar que corre sérios riscos de acidentes, mas que atrasa não. E os filhos de vocês usaram o andador Meus também? nunca usaram. Eu nunca senti necessidade deles usar, sabe? É o pato, né, Lelo? Eles começaram a ficar aqui há bastante tempo, andaram super cedo e a gente fazia as coisas de um outro jeito, assim, nunca teve essa necessidade de estar junto no andador. E o Rian usou o andador? Olha, eu não tinha intenção de comprar, ele ganhou o andador. Aí eu coloquei ele a primeira vez, ele estava com 8 meses quando ele ganhou.
Primeira vez que eu fui colocar ele deu um impulso, o tênis enroscou a parte de trás. Caiu. Tombou. Foi dessa vez. O andador, por que a gente atrasa o desenvolvimento? A gente não está ensinando a criança a andar. Ela está de pé, pulando com os pezinhos. Né? E quando ela vai andar, na verdade ela não está andando, ela está só empurrando com a pontinha do pé. Quando a gente tira do andador, ela não sabe andar. Ela não sabe pôr o pé no chão. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque assim a gente vai atrasar o desenvolvimento dela. Então a gente vai assistir agora a reportagem que a Rosângela Santos fez sobre estímulo de bebês. Em São Paulo já tem até curso para orientar os pais sobre isso. Amanda e Arthur. Arthur e Amanda. Há 5 meses, a esteticista virou mãe em período integral. Fica o dia todo com o filhote. Não tem babá, a família não mora perto, o marido trabalha o dia todo. A Amanda, ela era sócia num salão de beleza, ela trabalha com estética e antes do Arthur nascer, ela resolveu tirar 1 ano para cuidar do filho. Então ela vendeu a parte dela no salão. Então o Arthur tem essa vantagem, ele fica só com você. Só comigo. Mamãe exclusiva. Pelo menos por 1 ano. Por 1 ano. Então você tem condição de fazer toda a parte de estimulação com ele? Tenho. Aí eu tô sempre procurando algumas dicas que eu possa ajudar a estimular ele, né? Kelly é pedagoga, já foi funcionária de berçário e de escolinhas. Tem 27 anos. Desde os 15 trabalha com crianças. Fez um blog para ajudar mães com dúvidas sobre os bebês. Ano passado criou um site e agora se dedica exclusivamente a auxiliar mamães de primeira viagem a estimular e a tranquilizar os bebês, com exercícios, brincadeiras e com a massagem Chantala. Kelly, o Arthur está numa fase boa para estimular. Isso, a estimulação ela deve ocorrer a partir do 1º mês. Os pais devem estimular o bebê precisa ser estimulado, o cérebro dele precisa desenvolver. É como se fosse assim, uma caixinha. Tá tudo lá, mas precisa ser desenvolvido, precisa ser estimulado. Esponja, né? Tudo que você vai colocando, uma esponja novinha. É uma esponjinha, eles vão pegando assim. E isso é o ritmo da casa, eles vão pegando esse ritmo. Todo exercício que puder fazer para fortalecer... Arthur parece gostar dos primeiros exercícios. Agora é a hora. Amanda também. Não há equipamentos sofisticados nem brinquedos caros. Isso. Mãe e filho se divertem. As dicas são fáceis e práticas. Você vai fazer aqui, com sobrancelha, desce assim, embaixo do... Chega a hora da Chantala. O certo é tirar a roupa do bebê. Mas está muito frio, por isso o Arthur vai ficar de macacão. A Chantala é uma massagem de origem indiana. Assim, ela tem os movimentos, a sequência de toques específicos. Mas também nada impede da mãe fazer uma massagem no bebê do jeito dela, porque assim, a mãe e o bebê, só quem é mãe sabe a ligação que ela tem com o filho. Nada impede dela fazer outra massagem, seguir a intuição dela. Quantas vezes por dia a mãe pode fazer a Chantala? Assim, ela pode fazer, não tem assim um limite, eu já ouvi dizer que tem mãe que faz 2 vezes por dia, de manhã e à noite, tem mãe que faz à tarde, assim, não tem um limite, assim, acho que até 2 vezes, assim, acho que tá bom. E quanto tempo? Ela vai durar no máximo, assim, 12 a 15 minutos. Pra ele acalmar, vai mamar e depois dormir. Mãe e filho gostaram bastante. Você acha que as dicas da Kelly podem te ajudar a estimular e também a deixá-lo mais tranquilo? Principalmente a Chantala, eu acho que vai ajudar bastante nele, acalmar ele. Você já tinha feito, não? Nunca fiz. Eu só simplesmente... passo o creme, dou umas massagenzinhas e pronto. Mas eu acho que a Chantala vai ajudar muito. Você gostou? Amei. E da parte de estímulos? Também, o estímulo, ainda mais que ele está nessa fase, já está mais durinho. Eu acho que vai ajudar nessa fase que ele vem agora, que acho que é engatinhar, né? O importante é que não é só o Arthur que ganha. Bebê tranquilo faz bem à família toda. Agora, essa coisa de fazer a massagem, mesmo para a criança, depois que ela cresce, é legal continuar fazendo, né? É muito legal, e é muito legal começar cedo isso. Começar, então, com 1 mês, 40 dias. Por quê? Porque é quando a criança vai tendo a percepção corporal.
gente vai encostando, ela vai sentindo o contato, e ele vai se acostumando com esse tipo de carinho. E aí isso você pode levar até quanto? Meu filho tem 4 anos, se você falar, vamos fazer massagem, ele brinca. Por quê? Porque ele gosta e vai acostumando com isso. Vocês já fizeram? Vocês fazem massagem dos filhos? Já fiz. Ela só aceita mais quando ela tá mais irritadinha. Se ela já tá tranquila, ela se sente já satisfeita, tipo, é só brincar um pouquinho, manter para que ela durma sozinha. Mas do restante, se ela tá mais irritada, ela mesma. Você deita, ela já fica quieta esperando. Agora, pra me acalmar, né? Uma preocupação que eu vejo muito das mães é quando que o filho vai começar a andar, né? A Caroline falou que os gêmeos começaram cedo, né? Mas assim, que idade mais ou menos as crianças começam a andar e até quando assim a gente pode esperar? Pode esperar. Com 10 meses eles começam a ficar de pé, ficar um pouco mais firmes, começam a querer se soltar. Tem crianças que com 11 meses já começam a andar, mas tem crianças que vão andar com 1 ano e 4 meses. Um ano e 5, isso não quer dizer que eles estão atrasados. Por exemplo, às vezes eles compensam, né? Então eu tenho um filho de 4 anos, o Bruno. Ele foi andar com 1 ano e 4 meses, mas com 11 meses ele parecia um papagaio. Ele repetia tudo o que a gente falava. Ele compensava o atraso dele, chamando a atenção para a fala. Mas isso não queria dizer que ele fosse atrasado. Cada criança tem um tempo que a gente tem que respeitar. Então até 1 ano e 4, 1 ano e 5 dá pra gente esperar tranquilamente. E que a criança começa a falar. Posso só falar uma coisinha do andar, antes que eu acho importante? A gente vê, às vezes, nessa linha da preocupação com estimular o desenvolvimento, uma situação de quando a criança começa a demonstrar uma certa firmeza, já tem um estímulo para o andar, até porque a criança quer, né, se erguer. E muitas crianças acabam pulando a fase do engatinhar, né, e do acessar as coisas de uma outra forma que não só pelo andar, que é um jeito mais de criança grande, né, ou de criança já do toddler, aí, que começa a caminhar mesmo. E aí eu acho importante também refletir sobre, será que é um estímulo da gente de estar querendo que a criança cresça rápido? Porque tem outras fases em que a criança vai usando alguns movimentos para chegar perto das coisas, né, que não são daquele desenvolvimento mais precoce. Quer dizer, assim, então, é importante que a criança engatinhe antes de começar a andar? Acho que é importante que ela respeite as fases, que ela respeite a necessidade dela e que, assim, se ela está na fase de engatinhar, não vamos forçar a ficar de pé, porque existe um mundo baixinho que a gente não enxerga, mas que para eles a exploração é muito importante. Então é um brinquedo que está escondido, o que sai daquele lugar, o que eu posso fazer com isso, até perceber o que eu não posso fazer aqui. Então, por exemplo, uma coisa que tem quando eles começam a engatinhar é a tomada, né? Eu não posso chegar até lá. Então o importante não é o engatinhar ou não, mas é respeitar cada fase. E se não engatinhar, tudo bem. Se não engatinhar, tudo bem. Tem criança que se arrasta e chega aqui e levanta e sai. E é diferente. Você quer falar? Esse é o pinguim. O pocotó tá na sua mão, ó. A zebra faz... o pinguim. Tá começando a falar, ó. Faz diferença se é menino ou menina? Faz diferença, faz. Os meninos, eles vão mais para a parte motora. Né, eles andam mais rápido, eles querem correr mais rápido. As meninas vão mais para a parte cognitiva, a partir da linguagem. Normalmente elas falam mais cedo. Eu senti isso com né? Falam mais cedo. Elas se comunicam mais rápido. O meu filho, eu acho que ele sabia pular. Olha, tô animado. Falando mesmo. Mas a Laura começou a falar bem cedo, andou um pouco mais tarde. Já o menino começou a andar mais cedo e o cognitivo deles acaba e ele começa a andar, o menino já começa a andar, já sabe pular, correr, escalar e correr. Sabe subir nadar, o André sai nadando. Engraçado. Até você tinha uma pergunta para fazer sobre a alimentação, vamos deixar para o próximo bloco, tá bom? Então, porque a gente ainda tem mais um bloco, vocês tiram as dúvidas, tá legal? E no próximo bloco também vai ter uma reportagem da Mariana Verdelho sobre como estimular crianças com deficiência visual. E vai ter bolo para comemorar 2 anos de Papo de Mãe. Continue com a gente. Pessoal do Papo de Mãe, eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, com uma família do estado do Ceará. E o Ceará recebe as nossas imagens aí do programa Papo de Mãe.